Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. No Sermão da Montanha, Jesus falou do inferno como um lago de fogo. A palavra em hebraico usada foi Vale de Inom, ou Geena. Geena era um depósito perto de Jerusalém, onde todo o lixo de Jerusalém era despejado. Se uma pessoa morresse e ninguém pagasse pelo seu enterro, seu corpo era jogado naquele depósito, assim como animais mortos e todo tipo de coisas indesejadas. Aquele era um lugar de podridão e muito mal cheiroso, onde o fogo nunca se apaga, de acordo com a Bíblia. Quando Jesus falou sobre as consequências do pecado, ele apontou para o Geena, falando do perigo de acabar num lugar como aquele. Que perigo desperdiçar a vida e acabar num lugar como este, hein? Que desperdício de vida! Jesus falou: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Mas libertará do quê? Libertará dos pecados, de todos os hábitos pecaminosos, dos vícios. Quantos desses hábitos e vícios você tem? O Senhor Jesus pode libertá-los de todos. E a prescrição para esta libertação está em permanecer na sua palavra, em segui-lo e em ser seu discípulo. No programa passado falamos sobre as dimensões da prescrição da salvação. A dimensão intelectual e a dimensão da vontade, a vontade. Além dessas duas, existe também a dimensão relacional. Este versículo de João capítulo 8, conhecerão a verdade vos libertará, está falando do Filho. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Se o Filho vos libertar, de fato vocês serão livres. É assim que está na palavra. Jesus é a verdade, e o que Jesus disse foi que se você permanecer como discípulo um dia, ir além do conhecimento intelectual e conhecer aquele que é a verdade. E quando isso acontecer, você terá um relacionamento com Jesus. Esta é a dimensão relacional a que me referi. Jesus, que é a verdade, o libertará, e aí você será realmente livre. Esta é a prescrição para a salvação. De acordo com Jesus, a salvação não é uma simples decisão intelectual. A salvação passa pelo centro da vontade do homem e engloba um relacionamento com Jesus Cristo. Cerca de 90% da experiência da salvação e da prescrição para a salvação está na dimensão relacional, no relacionamento com Jesus. Está em conhecer Jesus Cristo. 13 anos depois que aceitei a Jesus andando na palavra, quase de maneira fanática, eu fui levado para além das páginas escritas e conheci aquele que é a verdade, e conheci o Cristo vivo e ressurreto. Comecei a entender as coisas espirituais. Antes eu fazia perguntas demais no seminário, tinha sérios problemas teológicos. Fui inclusive convidado a me retirar do seminário porque fazia perguntas demais. Mas depois que fui além das páginas, encontrei aquele que é a verdade. Eu não tive mais tantas dúvidas. Isso não quer dizer que agora sei todas as respostas. Agora, quando enfrento um problema, minha atitude é diferente. Eu não sei por que Deus permite o mal no mundo, mas agora conheço Deus e tenho plena confiança nele. E sei que Deus sabe por que certas coisas acontecem. Tudo mudou para mim quando fui além das páginas sagradas. Não consigo entender a vontade de Deus nem os seus planos. Só sei que à sua direita está o meu Salvador. Creio na sua palavra. Cristo morreu pelos pecadores. Está na palavra. E no meu coração sei que preciso dele como Salvador. Você acha estranho que ele tenha deixado as alturas para vir morrer pelo pecador? Antes eu também achava, mas agora conheço o meu Salvador. E você? Também já foi além das páginas sagradas? Você conhece o seu Salvador? Em conhecer o seu Salvador está 90% da prescrição da salvação. Existe mais uma dinâmica da prescrição da salvação, a parte prática.
Paulo, na carta aos Filipenses, exortou: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. É impressionante como essas duas coisas caminham juntas, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. A salvação é uma obra que Deus está operando em você. Paulo diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. É Deus quem trabalha em nós. Não depende de nós, depende de Deus. Mas depois Paulo diz: põe em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Não parece contraditório? Antes eu ficaria intelectualmente incomodado com isso. Leria esses versículos e ficaria na maior confusão. É uma coisa ou outra. É uma verdade maravilhosa, isso sim. É Deus que opera tudo, mas Ele deixa uma parte para você fazer. Poderíamos dar o nome de salvação aplicada. O que quer dizer isso? Pense o seguinte: você não poderia fazer nada a respeito do perdão dos seus pecados. Lembre-se que é impossível alguém atravessar o Atlântico a nado, mas Deus declara na sua palavra que Ele já fez isso através de Jesus Cristo. Acredite, se você crer nisto, como pode ser incomodado por qualquer sentimento de culpa, de pecados? Na minha experiência de pastor, já conheci vários crentes em estado de depressão, e algumas vezes a causa da depressão é culpa. Por que alguém se sente culpado? Você crê no que Deus afirma a respeito do sacrifício de Jesus Cristo na cruz? Ouça agora o poema de Davi no Salmo 32. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Quando você peca e depois confessa esse pecado, Deus o perdoa e apaga aquele pecado, limpando a sua ficha. Você poderá então experimentar a alegria e a bênção do perdão. Basta confessar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas e se não confessarmos? Surgem as fortes águas da depressão. Estas águas não atingem aqueles que confessam seus pecados. Davi declarou: portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Se você está deprimido porque não se acha bom o suficiente, as Escrituras afirmam que Deus mandou Jesus para que você possa ser declarado bom. Não por causa das suas obras, mas porque Deus o declarou justo através do que Cristo fez por você. Isso é salvação aplicada. A razão de tantos crentes hoje estarem sofrendo com a depressão tem a ver com aquilo que dizem delas mesmas. Eu não tenho mais jeito, eu não presto para nada. Esse tipo de afirmação mostra como estas pessoas são egocêntricas. Jesus declarou que quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Jesus está dizendo que devemos sair do centro da nossa própria vida. Coloque Jesus lá. Você vai ver como será fácil combater a depressão. Se você aplicar tudo o que Jesus falou sobre você e Deus, estará diante da prescrição para a salvação. Encontramos a última dimensão da prescrição da salvação em Romanos 13, 11. Agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Sabe o que isso significa? Significa que a salvação é um processo que começa com a fé e com toda certeza não termina por aí. Se a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos, quer dizer que estamos caminhando em sua direção. João fez uma pregação baseada num texto de Isaías, no qual afirmou que somos como uma estrada através da qual Deus passeia pelo mundo. Como você consegue ser essa estrada pela qual Deus passeia pelo mundo? Bom, primeiro, os montes têm de ser nivelados e os caminhos tortos endireitados, e as depressões, os buracos precisam ser preenchidos. Jesus Cristo foi a estrada perfeita. O desafio do sermão de João foi: façam um caminho reto para o Senhor. Se você aceitar esse desafio e pedir que Deus faça de você essa estrada,
Não se surpreenda se aparecerem alguns tratores e caminhões no seu caminho. Eles vão nivelar o terreno, endireitar os caminhos e preencher os vales. Posso garantir uma coisa, isso não é nada divertido, pessoal, às vezes dói. Mas sabem qual o resultado? O resultado está em Isaías 42, versículo 10. Todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Será que isso quer dizer que eles verão o perdão dos seus pecados? Você vai lhes mostrar o bilhete para o céu? O que tudo isso significa? Será que todos verão que você vai para o céu se morrer hoje? Isso é muito, muito importante, mas não estamos nos referindo a isto. Quando as pessoas virem que você é uma estrada pela qual Deus anda nesse mundo, de acordo com João Batista e com Isaías, eles verão a salvação. Sabe, a prescrição na Bíblia, de capa a capa, tem uma dimensão da vontade, uma dimensão intelectual, uma dimensão relacional, uma dimensão prática e uma dimensão final. Fomos salvos, estamos sendo salvos e esperamos pela salvação completa. O meu desafio para você é: busque nas Escrituras a prescrição de Deus para a salvação e, com a graça de Deus, aplique essa prescrição da salvação. Não importa se o médico é bom, nem se acertou na prescrição, se você não for na farmácia e não comprar o remédio e não tomar direitinho, você não vai se sentir melhor mesmo. Deus nos deu a prescrição para a salvação, mas ela precisa ser aplicada. Este é o meu desafio, sabe? Aplique essa prescrição para a salvação. E eu vou repetir aqui no finalzinho desse programa algo que falei. Se você aceitar esse desafio, pedir que Deus faça de você uma estrada a qual Ele possa passar, então não se surpreenda se aparecerem alguns tratores e caminhões trabalhando na sua vida ou neste caminho. Eles vão nivelar o terreno, endireitar o caminho. Eles vão preparar a sua vida para uma vida de grande vitória, de grandes conquistas. Outra coisa muito importante que eu volto a repetir: a prescrição da salvação na Bíblia, de capa a capa, tem uma dimensão da vontade, uma dimensão intelectual, uma dimensão relacional, uma dimensão prática e uma dimensão final. Fomos salvos, estamos sendo salvos e esperamos pela salvação completa. Não esqueça da dimensão relacional. Você precisa estabelecer esse relacionamento com Jesus. Você precisa viver um relacionamento perfeito com o Senhor Jesus. Este relacionamento vai fazer você viver uma vida de grandes vitórias, longe da depressão, longe da tristeza. Então viva uma vida de relacionamento com o Senhor Jesus. Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.